Eu fui convidada para vir aqui hoje falar com vocês sobre mulheres trans. E o que está passando sozinho? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que mulher trans é mulher. Ponto. Acabou, podia ir embora. Só que pediram para eu falar 20 minutos. Então, eu vou tentar me prolongar aqui por 20 minutos e deixar essa frase bem clara para quem está aqui hoje. Bom, eu sou uma mulher cis, branca, heterossexual, e eu acho que só pelo fato de eu não ter nascido homem, todos os outros privilégios eu tenho. E eu reconheço esses privilégios, tá? E eu me formei endocrinologista pela Unifesp, já tem 25 anos. E eu queria contar para vocês que assim, já se passaram muito tempo e eu não tinha escutado falar sobre o que era ser uma pessoa trans. Tá? Então, assim, foram 6 anos de faculdade, foram 3 anos de residência médica, foram 4 anos de doutorado, mais 8 anos onde eu pratiquei a medicina, e eu nem sabia o que era transgeneridade, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Tá? E aí eu falo isso, e eu acabo de falar que eu me formei há 25 anos pela Unifesp, aí eu fico com um pouco de vergonha, né? Porque eu falo, gente, esse tempo todo e nem ouviu falar assim. E essa vergonha não é só minha, eu acho que essa vergonha eu compartilho com a sociedade e com a medicina e com o sistema de saúde. Porque é vergonha do quê? Então, é vergonha da sociedade científica também de ter passado tanto tempo sem enxergar a existência dessas pessoas. Então, hoje, a gente vê, e a gente coloca sob o guarda-chuva dessa definição, transgeneridade, as mulheres trans, os homens trans, as travestis, as pessoas não binárias, que são as pessoas trans femininas e as pessoas trans masculinas, as pessoas de gênero fluido e as pessoas de intersexo. Então, é aqui hoje que a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas e cuidar um pouco delas. Bom, então eu estava lá, né, na minha carreira, 8 anos trabalhando, eu resolvi prestar um concurso no SUS, para ser endócrino do SUS, e isso foi em 2013, e aí eu fui chamada para preencher uma vaga que estava aberta nesse lugar, que é o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. Eles têm um ambulatório lá que se chama Ambulatório de Saúde Integral para Transsexuais e Travestis. E eu, literalmente, caí de paraquedas lá nesse ambulatório. Como eu contei para vocês, eu nunca tinha ouvido falar o que era isso, né? E a pessoa que me recebeu, ela falou assim, bom, você vai atender pessoas trans. Eu falei, eu vou fazer o quê? Você vai hormonizá-las. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Aí ela falou assim, bom, você quer ou não quer a vaga? E eu queria a vaga, né? Eu falei, eu quero. Aí ela falou assim, então, vem que você vai aprender. Eu falei, então vamos, né? Então vamos lá e aceitei o desafio, né? Foi um grande desafio mesmo, porque eu realmente era muito inexperiente. E aí eu comecei a conhecer os pacientes, os colegas, né? E eu fui me familiarizando com tudo isso. E eu fui percebendo que o trabalho, ele não era só um trabalho que era muito bonito, né? O trabalho, assim, ele era realmente muito bonito, mas ele é extremamente necessário, porque a gente não tem quem faça, né? Então, eu comecei a perceber, isso eu estou falando, gente, de 2013, tá? Então, eu já estou aí nesse caminho agora, há 11 anos, né? Mas, nessa época, quase ninguém fazia, quase ninguém falava, e ele é extremamente necessário. Bom, o que é ser transgênero, então? Existe uma definição para isso, tá? O médico tem mania de definição, tem mania de falar olhando para slide, tá? É um pouco difícil para mim dar uma aula assim, tentando contar um pouco da minha vivência. Mas quem é o indivíduo transgênero? É aquele indivíduo cuja identidade de gênero ela não se alinha perfeitamente àquilo que foi imposto para ele ao nascimento. Então, ele nasceu e falaram, você é um menino, você é uma menina. Foi realmente colocado ali, né? Não foi escolhido, ele era um bebezinho. E a pessoa trans ela não se alinha com essa definição. Tá? Esse slide aqui de gênero, tem uma ponteira, é o de cima? Né? Esse slide aqui ele é fácil de achar na internet, talvez muitos de vocês até já tenham visto, né? Mas eu acho ele muito didático quando a gente quer falar sobre o assunto. Porque ele vai explicar direitinho
Ah, que legal. O que seria cada uma dessas definições aqui, né? Então, identidade de gênero. Tá? Identidade de gênero está no cérebro por quê? Porque é como a pessoa é. Tá? Então, assim, é a identidade. Eu sou isto. Né? Eu sou do gênero feminino, eu sou do gênero masculino. Né? É a identidade, é como ela é. E aí ela pode ser cisgênera, se ela, né, nasceu com sexo biológico feminino e se identifica como mulher, ou ela pode ser transgênera, se ela nasceu com sexo biológico masculino e se identifica como mulher. Então, estou falando agora, né, como é a palestra para mulheres, sobre mulheres trans. Tá? Mas o mesmo existe para os homens trans. Nasceram do sexo biológico feminino e se identificam com o sexo masculino. Então, isso é a identidade. Tá? Aí tem uma coisa que é um pouco mais simples, que é a expressão de gênero. A expressão de gênero é como a gente se coloca no mundo. Né? Então, assim, eu posso me identificar com o gênero feminino, eu sou uma mulher cis, me identifico com o gênero feminino, porém eu gosto de usar cabelo curto, eu gosto de usar calça, não gosto de saia, né? Eu não gosto de me enfeitar, não curto brinco, não curto... Pronto, a minha expressão ela é um pouco mais masculinizada, mas não quer dizer que eu não me sinta mulher. Tá? Então, isso é a expressão de gênero. E aí existe a expressão de gênero andrógena, que é aquela pessoa que não gosta nem de se vestir muito no feminino, nem de se vestir muito no masculino, que ela fica ali no algo mais no meio mesmo, a expressão dela, e uma expressão feminina. Tá? Então, existem homens que se expressam de uma maneira feminina e que não deixam de ser homens. Né? Eles gostam, sei lá, de usar brinco. Né? E aí, se a gente for pegar a história, se a gente for lembrar como é que eram os reis, né? Como é que era... Na época do Dom João VI, aqueles reis, eles usavam cabelos compridos, né, aquelas coisas enroladas. Então, a gente vai dizer o quê? Que eles eram homossexuais, que eles eram transexuais? Não, era a expressão, né, da época, como eles se expressavam. Então, essa é a expressão de gênero, isso é um pouco mais fácil. Aí, a grande confusão, eu acho que vem... Estou conseguindo me lidar muito bem com o pointer. Aqui embaixo, não, deixa, vai. Falando sobre orientação sexual. Então, eu acho que isso é o que mais confunde todo mundo. Né? Então, as pessoas acham que identidade de gênero é igual a orientação sexual, e não é. É outra coisa completamente diferente. Tá? Então, o que é orientação sexual? É de quem eu gosto. Né? Não é o que eu sinto que eu sou, é de quem eu gosto. Então, assim, eu posso ser uma mulher cis, heterossexual, como eu me apresentei para vocês. Eu sou uma mulher, me sinto mulher e gosto de homem. Eu posso ser uma mulher cis, homossexual. Eu sou uma mulher, eu me sinto mulher e eu gosto de mulher. Aí eu posso ser uma mulher trans, heterossexual. Eu me sinto mulher e eu gosto de homem. E eu posso ser uma mulher trans, homossexual. Eu me sinto mulher e eu gosto de mulher. Tudo isso existe. E aí eu falei tudo no feminino e agora a gente troca tudo para o masculino. Então, existe o homem cis, heterossexual, o homem que gosta de mulher, o homem cis, homossexual, o homem que gosta de homem, o homem trans, homossexual, que é o homem que gosta de homem, e o homem trans, heterossexual, que é o homem que gosta de mulher. Tem tudo isso. E tem também, que eu acho que a juventude está mostrando cada vez mais isso para a gente, né? E quando eu atendo as jovens, eu acho muito barato, porque tem. Eu sou bi, a maioria é bi. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher. E muitos são pan. Né? Então, eu pedi para as minhas pacientes qual era a definição de pansexual, porque eu não tinha esse conceito, me veio das mais jovens que eu atendo. Né? A gente gosta de pessoas. Pronto. E é isso. Então, eu sou uma pessoa e eu gosto de uma pessoa. Eu não estou preocupada com o gênero dela, eu vou gostar da pessoa. Tá? Então, isso é orientação sexual, é de quem eu gosto. E aí, a última coisa, que é a coisa mais óbvia, mais fácil, que é o sexo biológico, que, aliás, não é tão óbvio nem tão fácil, porque, na verdade, existe a genitália masculina, a genitália feminina e a genitália ambígua. É raro, é. Pessoas intersexo são raras, mas existem. A gente vê isso na Faculdade de Medicina. Né? Pessoas intersexo que têm várias alterações que definem uma genitália ambígua, ou alguns caracteres masculinos e outros femininos. Tá? Então, isso existe. Então, não é tão simples assim. Mas o sexo biológico seria o XX, XY, né? Genitália masculina, genitália feminina e o intersexo.
Então, acho que esse slide ele é legal para diminuir a confusão, né, que fica, a intersecção entre essas definições, aí que as pessoas, às vezes, não entendem o que está acontecendo. Então, é isso, tá? E aí, uma outra coisa que eu queria trazer, que eu acho bastante importante, é sobre números, né? Então, assim, quantos são? Né? Existem muitas pessoas transexuais no mundo, sempre existiram. Se a gente for lembrar, sempre existiram, tá? Vocês pegam histórias assim de culturas ancestrais e a transexualidade sempre existiu e até de uma maneira bem diferente do que a gente vê hoje, de uma maneira valorizada, né? As pessoas trans, em algumas culturas, chegavam a ser muito valorizadas. Então, assim, elas são raras, elas existem, elas são raras. Qual seria esse número? Ou será que é verdade que a gente ouve falar assim, agora todo mundo quer ser trans, né? Eu ouço falar isso. E será que é querer ser trans? Né? Será que a pessoa escolhe passar por toda a dificuldade que elas passam, elas querem ser? Então, elas estão banalizando isso? Tá? Então, quantas são? Né? Então, vamos tentar aqui alguma coisa mais objetiva. E aqui no Brasil, esse foi o primeiro estudo que trouxe um dado um pouco mais concreto para a gente de quantas são aqui no Brasil. Ele foi um estudo conduzido pela Unesp, tá? A Faculdade de Medicina lá de Botucatu, mas eles entrevistaram ao redor de 6.000 pessoas com amostras representativas de todas as regiões do Brasil. Não entrevistaram só em Botucatu, tá? No Brasil inteiro, foram em torno de 6.000 pessoas, uma amostra representativa. E eles encontraram 0,7% dessa amostra se declarando transexual e 1,2% dessa amostra se declarando não binário. Tá? E isso, então, baseado na população brasileira, se estima que são 3 milhões de indivíduos no Brasil transexuais. Tá? Então, assim, gente, não é tão pouco assim. Né? 3 milhões de brasileiros. E aí a gente pode pensar que isso também existe em todos os lugares do mundo, não é diferente, não existe assim um país onde existem mais e existem menos. Aqui no Brasil é igual em todas as regiões, não houve diferença entre a prevalência de transexualidade no Sudeste, no Nordeste, é todo mundo igual. Tá? Então, é bastante gente. Eles existem, não são poucos. Então, tá aí. As pessoas trans existem, elas são bonitas, elas são divertidas, tá? E o que acontece? Elas vêm sendo apagadas, tá? E elas vêm sendo apagadas pela sociedade e pelo sistema de saúde. E elas estão sendo invisibilizadas ao longo aí de séculos, eu diria, desde que a medicina tradicional existe. Só que elas existem. E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar. Olhar e ver. Está aqui, está na nossa cara. E a gente tem que saber incluir. Tá? Então, elas têm que estar no meio de nós. E a gente tem que cuidar. E cuidar por quê? Não estou falando só de cuidado médico. Tá? Cuidado médico é uma coisa. Eu estou falando de uma coisa muito mais geral. Cuidar é o cuidado que vocês podem ter. E o que precisa? Precisa respeitar. Aqui faltou respeitar, que infelizmente ficou fora dessa apresentação, eu fiz outra, não deu tempo de mandar. Cuidar é respeitar. Tá? Porque a partir do momento que a gente respeita, a gente vai conseguir aliviar a disforia de gênero. Não sei se vocês sabem o que é disforia de gênero, mas é um sentimento angustiante, extremamente desconfortável, que essas pessoas sentem, porque elas têm que passar a vida, desde pequenininha, afirmando que elas são o que elas são. A gente não vive isso, a gente não fica o tempo todo falando, olha, eu sou eu, olha, eu sou a Antonella aqui, ó, tá vendo? Eu sou mulher. Você não precisa disso, elas precisam. Então, elas passam a vida tendo que afirmar que elas são o que elas são. E pior, elas afirmam que elas são uma coisa que não é o que o pai e a mãe esperam que elas sejam. Elas afirmam que elas são uma coisa que é diferente, que é diverso do que a sociedade, do que a família, do que os amigos espera delas.
Então, é angustiante. E é esse que é o problema. O problema não é ser trans, o problema é ter que se afirmar trans e viver essa angústia. Passar a vida inteira. Então, é isso, é isso, é isso. Vai aceitar? Não vai aceitar? Será que vão me acolher? Não vão me acolher? Esse é o problema. Tá? E quando eu falo em respeito, quando a sociedade respeita, a gente diminui a disforia de gênero. E o meu trabalho, dar hormônio é muito fácil. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Dar hormônio é muito fácil. Você estuda lá, papapá, né? O meu trabalho ele vai muito além disso. Eu acho que o objetivo, o que me dá gratificação, é conseguir contribuir um pouquinho para aliviar essa disforia de gênero. Então, tá. Eu estudo hormônio. Né? O hormônio sexual ele é parte do meu conhecimento. Tá? Dentro da endocrinologia, a gente estuda os hormônios e os sexuais são parte do meu conhecimento. Então, o meu trabalho com... Eu vou falar mulheres trans, porque é evento para mulheres, mas pode, né, o inverso também eu faço. O meu trabalho com as mulheres trans é, basicamente, oferecer um hormônio, que é o estradiol, que pode ser na forma de comprimido, na forma de gel, na forma de injeção, para aumentar o nível sérico do estradiol no corpo delas e diminuir o nível da testosterona. Porque a testosterona, que é o hormônio produzido em grandes quantidades no organismo masculino, ele diminui com esses hormônios que têm propriedades antiandrogênicas. Tá? Então, isso é a base do trabalho com as mulheres trans. Tá? O estradiol ele é um hormônio bioidêntico. Então, o que significa isso? Ele é uma molécula sintetizada em laboratório que imita 100% a molécula produzida no ovário feminino. E não só no ovário feminino, também no testículo e também nas glândulas supraadrenais, que todo ser humano tem. Todo ser humano tem uma glandulinha pequenininha que fica em cima dos rins e que produz estrógeno, que produz testosterona e que produz outros hormônios. Tá? Então, estradiol não é remédio. Estradiol não é medicamento, muito menos uma substância tóxica. Tá? Estradiol é um hormônio bioidêntico produzido naturalmente no organismo humano. E o que a gente faz quando a gente dá esse estradiol para elas? A gente aumenta o nível sérico, aumenta o nível no sangue desse hormônio. Só isso que a gente faz. E conforme a gente aumenta o estradiol, naturalmente a testosterona vai caindo e a gente usa alguns outros hormônios que têm propriedades antiandrogênicas para ela cair mais rápido quando necessário. Tá? Então, é isso que eu faço. Esse é o tratamento. É arriscado, é perigoso. Né? Então, assim, o que acontece com essas pessoas? Elas vão ao médico. Né? E, às vezes, se você não é uma pessoa trans, você não vai no médico. Então, elas vão. E aí a gente faz exame. E aí a gente detecta, a gente consegue fazer prevenção em saúde. Qualquer alteração que a gente veja, a gente tem como monitorar, a gente tem como cuidar, a gente tem como tratar. E contraindicação, a tal pessoa não pode tomar hormônio, é raro. Tá? Então, no caso das mulheres trans, elas têm que ter câncer de mama. Câncer de mama num indivíduo biologicamente masculino é extremamente raro. Tá? Então, para uma mulher trans ter câncer de mama, ela tem que ser muito azarada, porque é raro. Tá? Então, não é assim, vai dar câncer. Né? O povo fala assim, você vai dar hormônio, você é louca, você vai dar câncer. Não vou dar câncer. Entendeu? Então, isso é a única contraindicação absoluta, é você ter um câncer estrogênio dependente. E hepatopatia terminal. Então, a pessoa que teve uma hepatite por origem viral ou por origem de bebida alcoólica e que entrou em cirrose hepática e que está lá no transplante para ganhar um fígado novo, aí ela não pode tomar estradiol naquele momento. Se ela transplantar o fígado, talvez depois ela possa. Tá? Então, assim, todo o restante a gente monitora, a gente cuida, a gente previne, a gente trata. E elas vão muito bem. Tá? Elas vão muito bem. Não tem esse receio todo. O que eu queria falar para vocês é assim, variabilidade de gênero é um fenômeno natural. Tá? Ele existe, a variabilidade de gênero existe e é bonita. E é bonita de se testemunhar. Tá? Então, a gente vai percebendo, conforme a gente vai atendendo essas pessoas, e quanto mais eu atendo, mais eu fico encantada, porque assim, o feminino e o masculino, eles vão se mesclando, eles vão fluindo e
em cada pessoa de uma maneira muito peculiar. Às vezes pende para um lado, pende para o outro, mas assim, não tem ninguém igual. Tá? Então, quando a gente fala de diversidade, né, se a gente expandir um pouco, a gente pode falar de diversidade de etnias, diversidade de cultura, diversidade de idade. Né? Quanto mais diversos são as pessoas com que a gente convive, mais rico é o nosso conhecimento, mais legal é, mais bonito é. E na variabilidade de gênero, eu testemunho isso diariamente. Tá? Então, assim, é realmente muito enriquecedor. Quando uma mulher trans chega para mim e fala, eu sou uma mulher, né? E aí agora eu vou me emocionar. Mas quando ela chega e fala, eu sou uma mulher, não tem problema se ela tem barba, não tem problema se ela tem voz grossa, né? O que importa é o que ela sabe que ela é. Tá? É o que ela sabe. Ela veio e falou, e eu não vou duvidar. Né? E aí eu acho que é nesse momento que a gente tem essa troca, porque o feminino ele vai fluir. Né? E aí ele vai fluir num gesto, ele vai fluir numa postura, ele vai fluir no olhar. Né? E então é isso, é sobre isso. É a gente olhar e ver a pessoa que está ali na nossa frente. Quem é esse ser humano? Né? Se ela está falando que ela é mulher, acabou. Não tem a gente ficar questionando nada. E é muito bonito ver isso. É realmente muito bonito, muito enriquecedor. Eu comecei a trabalhar, então, como eu contei para vocês, em 2013, e logo no início eu estava assustada, estava com medo de prescrever hormônio, né? Porque eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Né? Pode? É permitido? Né? Eu estava ali bem inexperiente. E aí um psicólogo amigo meu, que já estava na estrada há muito tempo, ele falou assim para mim, sempre que você tiver com essa angústia, coloca numa balança o peso do risco da saúde física para o benefício da saúde mental. E você vai perceber, ele foi bem direto, ele falou assim, você vai perceber que o benefício na saúde mental dessa pessoa, na grande maioria das vezes, vai ser muito maior do que o risco da saúde física. E aí, assim, são 10 anos, né, 11 anos que eu estou tratando essas pessoas, e eu comprovo isso todos os dias, tanto que eu não esqueci dessa frase. Porque o benefício é a vida. Não tem como ter um benefício maior. Né? É o benefício de você poder ser quem você é. É isso. Eu não acabei. Eu não acabei. Eu não acabei, gente. Ainda quero falar um pouquinho. O que eu queria falar aqui é assim... Eu acho que quando a gente está na medicina, a gente está tratando pessoas, a gente está numa via de mão dupla. Né? Tratar as pessoas é uma via de mão dupla. Quando a gente ouve, quando a gente cuida, quando a gente está tocando um outro ser humano, né, ali dentro da prática médica, é uma via de mão dupla. Né? E as histórias que eu ouvi, elas não param de me ensinar. Não param. É o tempo todo aprendendo, é o tempo todo aprendendo. E não tem como a gente não crescer como ser humano. Não tem como a gente não sentir que a gente está se aprimorando, que a gente está... E aí eu ouso dizer que não é só aprendendo, mas é melhorando, ousando mais, arriscando mais, buscando os meus sonhos. Né? Então, quando eu atendo uma pessoa que está ali me dando uma lição de coragem, eu vou em busca dos meus sonhos. E é assim, histórias de coragem. Né? É sobre isso, são histórias de muita coragem. Tem história triste, tem história alegre, tem história emocionante, mas todas são de muita coragem. Tá? Então, eu acho que são lições de vida que eu tenho o privilégio de ter quase que diariamente no meu consultório. E, por essas lições de vida, então, aquele slide que vocês já tiraram, está escrito gratidão, é por isso que eu sou grata.
por essas lições de vida, eu sou assim, constantemente, né, diariamente, eu sou grata às minhas pacientes e aos meus pacientes. Então, por isso, eu acho que eu convidei a Mariana. A Mariana me ensinou muito, né? Eu acho que o aprendizado que eu tive com ela foi gigantesco. E eu trouxe ela aqui para dar um testemunho mesmo, né, de como é a vida dela, para que ela possa inspirar a plateia, assim como me inspirou. Por favor. Ainda bem. Ainda bem que eu prometi tentar não chorar na minha palestra, na sua eu podia. Tá bom. E agora eu posso chorar na sua? Pode chorar na minha. Bom dia, todas, todos, todes. Minha voz é super grossa, é isso mesmo, é uma mulher de voz grossa. E que está se segurando aqui para não chorar, para não desabafar. Já tirei o óculos que fica mais fácil. Aí senão eu não consigo ver o rostinho de vocês. Queria agradecer a Roberta, queria agradecer a Antonella pelo espaço, pela oportunidade. Para a gente é sempre muito importante quando a gente pode falar sobre pessoas diversas em espaços como esse. Não preciso. Eu tomei a frase mulher trans é mulher como uma pergunta, não como uma afirmação, como uma interrogação. Porque eu tive muito tempo, muita oportunidade para pensar nisso. Foram muitos caminhos, foram muitas formas de tentar refletir sobre isso. Na minha infância, eu achava que eu era menina. Depois percebo que não. E descubro que talvez eu fosse menino, talvez eu fosse gay. Não, também não era gay. Começo a achar que eu não sou de Deus. Descubro que eu sou de Deus. Eu tive aquela educação católica sequelada. Estudei em escola de freira durante 10, 11 anos. Então, carreguei muito a culpa católica durante muitos anos. E durante esse processo, foi muito angustiante perceber a adolescência chegando, a puberdade chegando. Eu lembro, eu não fui o primeiro menino da minha turma ali a receber a puberdade, a passar por toda aquela transformação do corpo, mas eu estava num estágio intermediário ali. E eu via, chegando para os meus amigos, os pelos no corpo, aparecendo bigode, pelo na perna. E isso era muito angustiante para mim, olhar para a minha perna, esperando aqueles pelos aparecerem, crescerem. Porque eu sabia que nesse momento ia começar a distanciar o meu corpo do corpo das meninas. A gente ia começar a separar. E aí a resposta foi nítida, a resposta foi óbvia. Você é menina, você é homem. Essa é a resposta que meu corpo estava me dando. Mas essa resposta não me contentou. Ela me trouxe muita angústia, muito sofrimento. Então eu pensava, não é possível que não exista pessoas como eu que passam por essa situação no mundo. Eu nasci em 75, então cresci na década de 80. Na década de 80, a travesti era uma figura muito presente na nossa sociedade. E foi onde eu achei representatividade. Eu olhei e falei, poxa, essas mulheres, elas são como eu. Elas nasceram homem, nasceram meninos e levam a vida que eu queria levar. Ela leva a vida de mulher. Elas são reconhecidas como mulheres. Mas quando eu olhava para essa mulher, essa figura, me trazia um sentimento de muita ambivalência. A travesti, a figura da travesti, ela ocupava, na nossa sociedade, um lugar relacionado à criminalidade e à prostituição. Muitas delas estavam, domingo à noite, nos shows de calouro, sendo motivo de piada ou sendo humilhadas. Eu não queria essa vida para mim, isso estava claro para mim. Então eu tinha essa ambivalência, o desejo de ser como elas, mas manter essa distância dessa vida, que não era uma vida para mim. Então era uma representatividade parcial enquanto vivência. E eu me recordo nitidamente, no Carnaval de 84, surge a Roberta Close. Para o cenário nacional, para os mais novos, a Roberta Close foi uma travesti, modelo, linda, maravilhosa, que trabalhou ali durante 10, 15 anos, fez parte desse cenário, e eu olhava para ela e falava, achei, descobri, é isso que eu sou. Eu sou essa travesti, assim como a Roberta, linda, maravilhosa, inteligente, tem vida para mim fora da criminalidade, fora da prostituição. E foi muito marcante para mim, porque assim, isso durou muito pouco esse sentimento. Foram poucos meses, o país amanhece com a seguinte manchete estampando a capa das revistas: a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Uma violência absurda.
com as mulheres, com a Roberta, com os homens, com todo mundo. Comigo também. Naquele momento, eu perdi o que eu tinha de representatividade. Eu não via eu em nenhum outro lugar. Eu não me via na criminalidade, não tinha mais espaço. E óbvio que eu não tinha a concepção do que era uma pessoa trans, eu não tinha a concepção de que não existia caminho, nem representatividade, eu entendi o que era isso. Hoje, olhando para isso, eu consigo ter essa vivência e essa compreensão. Mas lembro que, nitidamente, eu pensei, não tem o que fazer. Eu vou seguir o caminho que está dado para mim. Eu vou seguir o script que me entregaram quando eu nasci. Quando eu nasci, me foi atribuído o gênero masculino. Olharam para o órgão sexual e falaram, é um menino, está aqui, o script é esse, segue o script. E eu fui tocar a vida. Estudei, me formei, casei, tive 2 filhos. Fui tocando a vida normalmente. O filho exemplar, o cidadão padrão, estava tudo certo. Só que não. Eu não dei conta de fazer isso. Aos 38 anos de idade, eu procuro terapia por outras questões não relacionadas a gênero. Rapidamente eu consigo endereçar essas questões, organizar, estruturar esse movimento, e aí eu começo um longo processo muito dolorido de autoconhecimento. Até que um dia eu me deparo com um disco voador na minha frente. Eu sou uma pessoa trans. Eu sou uma mulher trans. O autopreconceito, a rejeição, a negação foi muito grande. Foi um período de muito entendimento, de muito por que comigo, por que eu, e vai por aí fora. Essas perguntas não paravam de recorrer. Era algo muito vivo para mim, até que um dia a pergunta muda. Por que não comigo? Por que não eu? Eu falei mesmo, por que não comigo? E é quando eu começo a olhar para a minha feminilidade de uma forma diferente. Aí já com 40 anos de idade, eu começo a olhar para o meu feminino, para a minha feminilidade, do lugar do desejo, da identificação, dos meus sentimentos, da minha vivência. E a partir daí eu consigo traçar um caminho para essa vivência. Deixa eu só me guiar pelo texto aqui, senão eu vou me perdendo. E é quando eu começo a hormonização, o processo de hormonização cruzada com a Antonella. Bloqueando, graças a Deus que você está nessa área, graças a Deus que você topou o desafio. Bloqueei testosterona, comecei a tomar estradiol. E depois de alguns meses, já começam a aparecer alguns poucos resultados. Mas apareceu uma coisa que eu não tinha a menor noção que existia. Conforto. Apareceu um conforto interno que eu não sabia de onde que era. Eu só sabia que existia uma coisa diferente, porque eu conseguia comparar ela com uma coisa anterior. E acho que até hoje eu não consigo explicar, mas é como se fosse assim, é como se tivesse uma sala de estar dentro da minha cabeça. Onde a minha consciência, os meus sentimentos, os meus medos, as minhas ansiedades, hoje elas podem sentar nessa sala de estar. O sofá é confortável, é acolhedor, tem uma harmonia dentro da sala, o sofá conversa com o tapete, conversa com a cortina, existe uma música ambiente. Antes eu não podia nem chegar na sala. A música ambiente era horrível, eu não tinha paz no coração. De novo, eu só consigo entender que existe uma diferença porque eu conheço o antes desse processo, senão eu não consigo identificar. A partir desse momento eu começo uma vida dupla, mantendo o boy, o falecido, o personagem ainda na empresa. Então eu ia bonitinho, laterninho, gravata, tudo bonitinho, fazia o papel e saía da empresa. Nessa época eu comecei a estudar psicanálise. E era comum, no trajeto entre a empresa e a escola, eu estacionar o carro, me trocar, colocar as minhas roupas, me maquiar, para poder ir para a escola. Nesse ambiente, eu circulava, já como Mariana, mulher trans. Eu não havia me dado conta. Me dei conta escrevendo o texto para cá, que já tinha começado a minha transição de gênero. Meu processo de transição de gênero estava começando ali, nessas trocas de roupa dentro do carro e indo para a escola e assumindo essa identidade, assumindo quem eu de fato era. E aí sim passo a me apresentar como Mariana,
pronomes de preferência ela, dela. E é curioso porque, talvez eu romanceando um pouco a minha história, mas eu gosto de pensar que eu fiz a gestação da Mariana aqui dentro. Depois de alguns bons anos, eu pari a Mariana. E, inclusive, o nome. Eu escolhi o meu nome. Sofro muito por causa disso. O meu nome não é o feminino do meu nome de batismo. Meu nome de batismo é Renato. Minha mãe briga comigo até hoje. Por que não Renata? Por que não Renata? Eu falei, porque é a minha vez. Olha que privilégio, eu vou poder escolher o meu nome. E eu escolhi o meu nome. Vamos voltar. Então, no final dessa vida dupla, a gente já está ali mais ou menos em 2019, 2020, quando vem a pandemia. Começa a pandemia em março de 2020, e é quando eu resolvo abrir mão das roupas do menino, das roupas do boy, das roupas do falecido. As reuniões eram tudo via Teams, tudo Zoom, câmera fechada na maioria das vezes, então eu falo, já tem muita pressão, já tem muita incerteza no mundo, eu vou abrir mão disso e vou usar as minhas roupas. E começo com esse movimento, e aí eu vou me dando conta de que eu não vou conseguir voltar. No final de 2020, eu falei, eu não vou conseguir voltar mais com o personagem para o ambiente corporativo, para o trabalho presencial. O que eu faço? Tive uma ideia brilhante, falei, vou tentar mudar de empresa, de setor, de segmento, para começar a vida nova. E lá sim eu começo como Mariana, mulher trans, e vamos tentar facilitar a minha vida. Tem um percurso ali de entrevistas, tudo, algumas coisas, por fim eu não consigo mudar. E mais ou menos no meio de 21, a gente começa a discutir o trabalho, o voltar para o trabalho presencial, e a empresa começa, eu trabalho numa empresa do setor elétrico, uma empresa formada basicamente por engenheiros, extremamente machista, que não discutia a inclusão da mulher no setor, começou a discutir, a discussão do século passado, a gente precisava discutir, ainda não tinha nem começado a discutir, do que dirá uma mulher trans dentro da empresa. Sei que eu faço todo um caminho dentro da empresa, eu tinha recebido o treinamento de um cara que estava no Egito sobre viés inconsciente, e eu questiono esse cara, de forma anônima eu questiono ele, existe algum processo de transição de gênero dentro da companhia, no mundo? Ele, não tem. E eu só mando para ele, eu trabalho num país das Américas e sou uma pessoa trans. Ele me volta com 2 indicações. Se você está nas Américas, conversa com fulana nos Estados Unidos ou com Beltrano no Brasil. Se você estiver na América do Sul, uma das duas vão acabar te ajudando, uma vez que você está nas Américas. E eu começo a trocar mensagem anonimamente em inglês com a VP de RH Brasil, que era uma das pessoas indicadas por ele. E vou sondando. Passo ali 2, 3 meses sondando ela, entendendo como que a empresa lidaria com isso, como que a empresa olharia para a minha condição. Até que um dia eu não aguento, num arrobo de desespero ali e muita ansiedade, eu marco uma reunião com ela. Eu marco, apareço, quando abre a câmera, a única coisa que eu consegui falar para ela é, eu estou pedindo demissão. Ela, nossa, por quê? O que aconteceu? Para onde você vai? O que está acontecendo? Como que a gente pode te ajudar? E aí eu lembro que eu pensei, organizei e estruturei a resposta. Eu preciso fazer uma transição social de gênero. Eu me apresentava como Renato. Expressão masculina de gênero. Preciso passar a me apresentar como Mariana. Pronomes de preferência ela, dela. Ela olhou para mim e disse, olha, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai te ajudar. E aí começou uma história muito, muito linda, de acolhimento, de apoio. Foram, na sua fase mais intensa, é um processo que dura até hoje, na verdade, mas durante 6 meses foi uma fase muito intensa, promovendo a minha transição internamente e externamente. Eu trabalho há 20 anos na área comercial dessa empresa. Eu lido com clientes, tem clientes que eu conheço há 20 anos. Relacionamento interno com muitas pessoas, me relaciono com quase todas as áreas da empresa. Eu tenho a função de key account dentro de uma empresa. Então tem essa indas e vindas, sou a porta de entrada para os meus clientes dentro da empresa. Então foi um processo muito cuidado, muito bem cuidado pela empresa. Mas isso está em outra pastinha, isso está na pastinha Empresas e Carreiras, a gente conversa outro dia. Voltando, mulher trans é mulher?
ainda para mim em tom de pergunta. E aí queria contar para vocês uma outra brincadeira que eu faço com esse processo todo. Uma brincadeira muito séria, por sinal. Transição feita, sem guarda-roupa duplo, sem me trocar em carro, em nada, 100% mulher mariana, mulher trans. E aí eu prontamente recebo de todo mundo o que eu chamo do pacote ser mulher. As pessoas começam a me falar como eu preciso me comportar, que roupa que eu posso usar, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Não existia isso antes da minha transição. Enquanto figura social masculina, eu podia tudo. Eu olhava as pessoas nos olhos. Eu parava meu carro onde eu bem entendia. Eu usava a roupa que eu queria. Agora não. Agora eu tenho um código de conduta para seguir. Agora eu preciso me comportar de determinada forma. Eu não posso usar roupa assim, tenho que usar roupa assada. Hoje, nas reuniões, ainda é comum um homem procurar por outro homem para se dirigir, para dirigir a palavra, evitando olhar para mim. Hoje, quando eu sou firme, quando eu sou contundente numa reunião, eu ouço: está estressada? Está de TPM? Gente, eu nem me instruo. Me instruo, doutora. Não é sobre isso. Eu só estou sendo firme, forte e contundente com alguém que precisa. Não tem nada a ver com se eu estou de salto alto, maquiado ou não. Há 2 semanas atrás, quando eu estava de gravata, estava tudo bem. Hoje não está mais. Depois de 40 e poucos anos encarando a sociedade e sendo respeitado como homem, eu resolvo assumir a minha verdade, assumir o meu gênero e circular por essa mesma sociedade. E nessa linha eu passo por algumas situações. Uma das primeiras vezes que eu saí de mim mesma, vestida de mim mesma, era um dia de sol, um domingo, primeira marcha trans de São Paulo. Eu saí de tênis, shorts jeans, camiseta, uma maquiagem normal. A gente estava na marcha trans, um movimento, um lugar de ativismo, um lugar de luta. O vendedor de cerveja não teve dúvida. Largou o isopor no chão e veio falar besteiras no meu ouvido. Eu não sabia o que era aquilo. Ninguém nunca na vida tinha se autorizado a falar alguma coisa para mim no meu ouvido. Que lugar era esse? Aí eu começo a descobrir que existia um lugar de uma exposição social, de uma solidão social muito grande. Eu sei que o que eu estou falando aqui, vocês vivem desde sempre. Infelizmente. Para mim foi novo. Para mim foi novo. Seguido a isso, vieram outras tantas situações. Assédio sexual na empresa. Enfim, um monte delas. Um monte delas. Como eu falei anteriormente, hoje sim. Hoje eu me preocupo. Se a saia está muito curta, se eu estou encarando alguém, se eu estou olhando alguém, se o lugar que eu estou parando meu carro é um lugar escuro, se eu posso passar por aquele lugar. Eu evito passar na frente de determinados lugares. Eu desvio de quando vem um homem na rua. Sei que as coisas estão mudando, mas estão bem devagar. Estão bem devagar. Eu circulo por esse lugar ainda, como vocês também circulam. Eu estava... Amigo que eu conheço há 25 anos de idade. Há 25 anos. Estava na festa de aniversário da filha dele de 8 anos, com outros amigos. Amigo que viu meu processo de transição. Amigo que estava junto comigo. Estamos na festa conversando. Eu, salto alto normal, estava com uma Anabela, uma saia normal. Olha eu me justificando. Eu estava normal, eu não estava me oferecendo. É isso. É desse lugar que a gente fala, né? Desse lugar comum. A culpa é sempre nossa. Ele chegou e me abraçou pela cintura. Quando que a gente combinou isso? Quando que a gente combinou que você podia me abraçar pela cintura? Durante 15, 16 anos, você nunca fez isso. E agora você vem e põe a mão na minha cintura? Qual foi a minha reação? Fiquei extremamente incomodada e fiquei quieta, esperando ele achar que ele deveria tirar a mão da minha cintura. Que absurdo. Que absurdo.
Eu recebi a educação de um homem. Eu fui educado, sei lá, para ocupar, para liderar, para me posicionar. Isso, somada a uma performance de gênero masculina, me garantiu alguns atalhos no universo profissional, em alguns lugares, na vida social. E óbvio que eu fico pensando, será que se eu tivesse nascido uma mulher cis, será que eu tivesse feito a transição na adolescência, eu estaria onde eu estou hoje? Eu teria feito esse caminho? Eu olho para o setor onde eu trabalho hoje, pares, mulheres, não tem. Na área comercial da minha empresa, existem mais 2 meninas. No setor, mais umas 3, 4, 5, 10 que seja. Não sei. Eu não sei se teria feito o mesmo trajeto. Trans no setor elétrico, eu tenho conhecimento de mais uma. Ah, não, mentira. De mais 2. Com o meu processo, a gente a gente faz um censo LGBTQIAPN+, dentro da empresa, pela primeira vez. E descobrimos que tem mais uma trans dentro da empresa. Que não se identificou, não se sente segura ainda para se identificar. Mas descobrimos mais uma pessoa. Então já somos 3 no setor elétrico, que eu tenho conhecimento. As violências que eu sofro pós-transição não me tornaram mulher. Elas apenas me ajudaram a me localizar aonde eu estou dentro da sociedade e quais são as minhas lutas. Hoje elas estão mais claras. Me ajudaram também a perceber que a mulher, sempre esteve aqui dentro. Ela se questionou, ela duvidou, ela tentou seguir outros caminhos. Mas ela sempre esteve aqui. Ela só encontrou conforto quando ela começa a expressar para o mundo externo exatamente o que ela tem no mundo interior. Exatamente como ela vive. Eu não mudei em nada o meu gênero, desde a minha infância. É o mesmo gênero, eu só passei a expressar ele de outra forma agora. Eu sou aquela menina, aquela mulher, hoje meu gênero é o mesmo, nunca mudou. Queria acabar com uma pergunta para vocês, que ainda persiste. Mulher trans é mulher? Obrigado.